Para ring light. Hã? Presta atenção, então liga a atenção. Não, precisa não. Tá bom. Amém, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. De salvação. Mais uma vez, nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Para quem não sabe, eu sou um pregador do batismo nas águas, no ensinamento. Hoje a gente vai aprender o porquê Jesus se batizou nas águas. O início do ministério de Jesus começou nas águas. Tá bom? Isso é a resposta para nós que ensina a palavra, mas tem que ter. Por que Jesus? É porque eu tenho que me batizar nas águas. Não é isso que você fala? Por que eu tenho que me batizar? Para quem já é batizado? Não existe rebatismo. Amém? Rebatismo não existe. É uma só fé, um só batismo. É o só batismo. Acabou. Agora vamos lá. Aí, pastor, eu não coloquei. Pode ligar, meu irmão. Eu não reconheci o meu batismo. Por exemplo, eu estava loucão, estava bêbado, não sabia, me ensinaram. Irmão, eu posso batizar? Conhecereis a verdade, ela vai te libertar? Aí eu vou te discipular, você vai aprender, você vai se batizar. Mas rebatismo não tem. Se você creu que aquele batismo ali foi válido. Irmão, batismo na piscina é válido? Para mim é. A Bíblia diz lá em Romanos, tudo que é feito por fé não é fé? Cara, você não quis se batizar lá? Tá bom? Nós aqui, lá na Mundo Bem, eu me batizava lá na piscina, porque eu não tinha autorização para levar para a represa. Aqui nós já batiza na represa. Amém? Ou vai ser na balsa ou vai ser na unidade 2. Porque lá tem o fundo da represa. Tá bom? Tem até barco lá, muito legal. Onde estava? Tá bom? Tava vendo lá. Mas até lá a gente vai agilizando. Ok? Outra coisa. Irmão, para mim chegar nesse certificado aqui, o que eu preciso? Você ter pelo menos uma base dos 70 tópicos que você precisa de crer. Isso é só um pontinho. Só um pontinho. Isso, fica assim. Pronto, aí já é. Aí liga ele, só liga ele, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho 70 tópicos que vai me orientar o que eu devo fazer para ser batizado, se manter e depois permanecer até Cristo voltar. Irmão, o batismo salva alguém? Não. Judas era batizado, foi para o inferno. Tem vários aí que estão sendo batizados. Irmão, para que serve o batismo? Para cumprir mandamento. Tá bom? A Bíblia diz assim que João Batista tentou censurar o batismo de Jesus. Ele falou, para que seja cumprido a justiça, para que seja cumprido o mandamento. Amém? Glórias a Deus. Esse é o meio da chamada. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Esse daqui é o da igreja local aqui, tá? Eu gosto da igreja que eles me imitam, tá bom? Eu comprei para mim trabalhar, ele já comprou para a igreja, Dona Paula. E falou que vai comprar para todas as unidades. É isso mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Desculpa aí. Não, elas estão juntos, fiquem em paz, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém. O meu ensino ele não demora muito, porque é só o básico mesmo, tá bom? Quanto menos eu ensinar, mais você aprende. Segundo a faculdade de Harvard, ele falou assim que um professor, um aluno, quanto menos ele ensinar, mais ele absorve. Amém? Eu não vou falar de adicção, essas coisas, não, porque é um ser humano. Só falar que é um ser humano. Então, você, com as suas limitações, você pode ser alguém. Porque aqui está uma pessoa que era ex-bipolar e ex-esquizofrênico. Eu ensino a palavra para vocês. Aonde um bipolar e esquizofrênico ensina alguém? Tá bom? Então, Deus ele me deu condições para mim hoje estar aqui ensinando vocês a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês antes de mais nada. Irmão, por que você começa o ensinamento de uma maneira diferente? Porque Jesus fazia isso, irmão. Amém? Jesus falava, senta aí todo mundo aí. Senta aí todo mundo. E ele passava a ensinar. Amém? Para que nós vamos fazer uma oração para pedir direção para Deus, para o que eu vou falar, e para que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Mudar a tua história e você ser o instrutor do reino do céu. Aí, irmão, já sou batizado. Esse ensino aqui serve para você se aperfeiçoar. Quando você assumir uma congregação, assumir um ministério, você possa ser um destaque. E vocês vão ver que o meu ensinamento não se constitui ensino meu.
Tá bom? Tá aqui alguns que aceitarem Jesus, fosse batizado, depois me comunica, eu vou estar dando apostila. Tá bom? O pastor Sidney, a Amanda, a filha dele, me ajuda com essas apostilas. E para a honra e glória do Senhor, a gente consegue fazer o trabalho não só aqui no Brasil, mas também lá na África do Sul. Nunca pisei na África do Sul. Não posso ir lá agora. Mas para a honra e glória de Jesus, o ensinamento da palavra de Deus ela é pregado aqui e é pregado lá. Amém? Então não existe outra coisa. Eu fui, eu sou. Não, esquece isso aí. O que você foi, você pode ser melhor. Amém? Porque o que eu fui, um dia vocês vão saber, vocês vão conhecer. Tem pessoas que vêm aqui e falam um pouco da minha história do passado. Mas no presente, Deus pode fazer grandes coisas e Ele está fazendo na minha vida. Amém? Então, honra e glória ao Senhor. Hoje eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu deixei as coisas que se passaram e comecei a olhar para o meu alvo. O alvo é Cristo. Amém? Ele tem poder para fazer as coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Para quem não sabe, eu fiquei 7 anos como solteirão. Como que é? Solteiro. Amém? Amém. Sabe o que é ficar 7 anos sem mulher? 7 anos. As mulheres mais bonitas que existem, você sabe, por causa da igreja, né? Você sabe isso aqui? Sabe por que Deus ele pega aquilo que está bagaçado, aquelas tranqueiras, vai e transforma, viu? Entendeu? Ela fez ela. Eu não vou entrar em detalhe do que era no passado, mas você já sabe. Aí Deus pega, coloca e você fala, rapaz, que mulherão. Quem já foi aqui no mundo aqui já? Quem já viu ela não passando por ele? Tá mesmo, Deus, aleluia! Só foi eu. Ela vai comer, eu falo, rapaz, na igreja não vai ser bom. Amém? Mas para a honra e glória do Senhor, nesses 7 anos, o Senhor me deu domínio próprio, sabedoria, inteligência. Tá bom? Até aqui. Tá? E há poucos dias atrás, eu encontrei uma pessoa que fez parte da minha história. Hoje ela convertida, mas era vida louca. Aí ela convertida agora, eu já falo assim, esse aqui é o Jacó, né? Roubou na mesa. Não, eu tenho uma sorte. Ele levou 7 anos para entrar na mulher e ele estava do lado do livro. É brincadeira, você tem como ver as coisas. Tá bom, meu irmão? Eu vou casar, tá bom? Porque eles falam. Glória a Deus, vai casar. Vou casar. Amém? Vou casar em nome do Senhor Jesus, tá bom? E Deus tinha usado a minha boca para falar com o meu pastor presidente. Porque assim, irmãos, eu sou uma pessoa, por isso que eu ensino a palavra dele. Chegar em mim e falar assim, então, assim, irmão, orando a Deus por você, comigo, eu falo para nós ficar com Deus. Se ela vai ficar comigo, assim, tem que conversar comigo. Por quê? Eu escolho a pessoa, a Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor confia bem em tudo, né? Então, nós vamos conversar, vamos ver, vamos fazer perguntas, respostas, vamos. Aí depois é para depois apresentar o Senhor. Aí nós apresentamos o Senhor e se achar por ele ficar. Relacionamento, namoro, casamento. Então também eu ensino aí, né? Relacionamento, namoro e casar. Amém? Então, Tem que casar, tem que casar. Tem que casar, no final é casar. E para honra e glória do Senhor, Deus me usou um dia, ensinou no altar. O pastor me chamou e falou: ó, tem umas valores. Eu falei, pastor, vamos lá. Aí falou, peraí, eu te respondo. O pastor falou assim, pastor, eu falei, não, pastor, eu entendi. Mas fala para as irmãs assim, para elas continuarem, porque assim, se fosse tão bom ter uma mulher do lado, Deus teria uma, né? Ele deu uma igreja, então vamos lá. A mulher que ele deu para Adão, ele já sabia, então pisou na bola. Mulher ruim? Não, poxa, instrumento. Se você souber a alegria que traz no coração uma mulher, em casamento bem sucedido, irmão, o nome de Deus é glorificado. Olha o exemplo. Maria e José foram chamados de fornicadores, não foram? Mas de lá nasceu Jesus Cristo, o homem que mudou a humanidade, está morrendo até hoje, não é assim que funciona. Amém? Você vai ver que depois que Adão e Eva tiveram filho, a nação veio à tona. Amém? Tá bom? Dentro do jardim ninguém podia ter relacionamento, porque no reino do céu é todo mundo igual, é unissexo, não existe sexo lá, mulher, desejo, não existe. Aí quando você vai para tiver filho, você vai ver que da arca de Noé saiu Adão, Noé e sua esposa, e sua van, e então a família era um homem, e aí tá vendo? Com essa Bíblia. Tá bom? Então você vai ver que saiu 3 meninos que fizeram as 3 maiores nações que existem. Um foi para a África, né? Foi para a África, o Sem ele foi para a América e o outro ele foi para a parte oriental. Então você vai ver que as 3 maiores nações do mundo. Isso, bem, como é o nome? Europa,
a Ásia e a África, tá bom? As 3 poderosas nações que existem, tá bom? É bíblica. Para quem não sabe, sabe que os teólogos dessas pessoas aí, muitos não sabem, mas as 3 poderosas nações que constituiu foi Deus. Através da vida de Noé. Amém? Isso daí eu prego, que eu aprendi, que eu ensino. Está escrito na Bíblia. Amém? Mas vamos agora para o que interessa. Curte sua cabeça neste momento. Peça discernimento para Deus, exigência, para que Deus possa abrir e ampliar mais a sua sabedoria e conhecimento na palavra de Deus. Senhor, estamos reunidos aqui, Senhor, neste pequeno grupo, mas pessoas que o Senhor escolheu e capacitou. Pessoas, meu Pai, até mesmo contra a sua vontade está aqui, mas o Senhor, meu Pai, tem um projeto de vida para que no final, meu Pai, de todas as coisas, assim como diz na tua palavra, né, meu Pai, o final de todas as coisas é melhor que o princípio, e assim será para a vida deles. Que o Senhor possa ir lá visitar a família, que o Senhor entre agora nas redes sociais, nos nossos companheiros e irmãos, meu Pai, que estão na live, ao vivo aqui, essas mulheres, homens de Deus, que já estavam esperando também esse ensinamento, que eles possam crescer na graça, principalmente agora no conhecimento da palavra de Deus, e que esse ensinamento, meu Pai, venha abrangir, meu Pai, toda, meu Pai, essas pessoas, e que elas possam ser uma vez um instrumento na direção e guia do Teu Espírito, para que o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 3. 3:3. João 3:3. Amém? Os 2 maiores líderes no tempo que Jesus estava na terra, Nicodemos e Jesus, o príncipe celeste e o príncipe terreno, eles foram falar sobre algo celeste. Amém? Só que Nicodemos não conhecia as coisas celestes, só as coisas terrenas. Então hoje eu declaro e afirmo que o batismo é uma coisa celeste. Jesus falou, não foi eu. Amém? Então o batismo nas águas é uma coisa celeste. Segundo a palavra de Jesus, João guia isso, tá bom? Então o batismo nas águas é uma coisa séria? Amém? Então vamos para o texto da palavra de Deus. João 3:3 está escrito. Quem pode? Cadê o outro microfone? Vai usando o microfone para quem quiser me ajudar. Quem gosta de ler Bíblia, tem uns meninos aí. Vamos ler, pastor? Bora, peraí que o Natan vai te ajudar. Vamos. Ajuda ali, meu amigo. Sabe o que sabe colocar? Colocou aqui, aí você só regula assim, tá bom? Não coloca muito perto da boca, senão fica chiando. Amém? Lê para mim João 3:3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: Na verdade, te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos, ele deu uma resposta, ele contrapõe a palavra de Jesus Cristo. Está vindo aqui, né? Não, você também desligou. Desligou? Glórias a Deus. Desligou aí, ó. Desligou aqui, glórias a Deus. Só, já sei, não está um problema aqui. Agora, espera um pouquinho, meus irmãos. Muita benção. Peraí, agora vai, estava desligado. Som. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Som. Não descarregou não, tio aí. Som, alô, ele. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, Jesus aqui afirma. Então, aí o que acontece? Nicodemos, ele fica surpreso, porque ele é um homem já nascido, e Jesus pede para ele nascer de novo. Quando Jesus pede para ele nascer de novo, Jesus não está falando para ele entrar no ventre da mãe. Jesus está fazendo uma comparação com o nascimento de uma criança, tá bom? Quando ela nasce, Jesus está falando para ele recordar como que ele nasceu. Amém? Aí ele vai dar uma resposta para Jesus, no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu:
em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Então, quando Jesus... Ô, meu João, tá bom? Então, você vai entender que Jesus está falando de alguma coisa que aconteceu não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Amém? E Jesus está agora ensinando aquilo que ele fez. Porque a Bíblia diz que por volta de 29, 30 anos é certo a data, por quê? 29, 30 anos, porque no sacerdote, eles possuíam o sacerdócio a partir dos 29, 30 anos. E isso tinha que ser maior de... E já tinha que ter automaticamente um controle sobre sua própria vida e se apresentar diante de Deus. Então, quando Jesus faz, Jesus então aparece, ele está pregando. Jesus, ele prega o que ele viveu. Mas para você entender o que ele quis dizer nessa palavra, a gente tem que voltar no livro de Gênesis, capítulo 1. Amém? Você vai ver que Adão, ele nasceu não uma criança. Adão já foi formado um homem. Mas da onde que Adão veio? De que local? É que não carregou. Não carregou. Não carregou. Amém? Então você vai ver que Deus agora, Jesus, ele fala em João 10, que ele e o Pai é um só. Eu e o Pai somos um. Então você vai ver que quando Deus chega no princípio de todas as coisas, Deus usa o que? A água. Quem pode ler o primeiro versículo da Bíblia lá para mim, gente? Eu vou comprar lá, mas vou colocar. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vai ver que quando Deus chega, tem Deus falando, o Espírito, que é o agente da criação, e também havia abismo, treva no hebraico, no grego, amém? Então você vai ver que a criação de Deus, ela começou no meio das águas. Mas você vai ver que nessa criação Deus não faz uma criança nem um bebê. É verdade. Ele já gera um homem. Então nesse capítulo Jesus está falando assim, você lembra que meu pai já fez Adão? Ele nasceu um homem. Do meio das águas. Amém? Existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Para ter água, teria que ter terra. Então Deus primeiro criou a terra, para depois colocar. Amém? Então são perguntas que as pessoas não conseguem responder. Mas Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas são para você, as reveladas são para nós. Só que aqui agora Jesus revela, falou assim, olha, a maior química que existe entre Deus e o ser humano é a terra, o Espírito e a água. Com essas três coisas, Deus ele forma um ser perfeito. E agora, quando Jesus se depara com Nicodemos, o homem conhecia a Torá, os 5 livros, fora os livros poéticos históricos, e ele não sabe discernir o que está na mão dele. E agora eu quero falar uma coisa. Tem esse defeito, tem esses problemas, pastor. Não, mas aí a Bíblia diz assim que quando um fala, o outro tem que se calar. Senão você atrapalha quem está ouvindo. Tá bom? Você consegue, porque eu fico observando você horas ali, se você conseguir falar alguma coisa que você não está. Tá bom? Tá bom? Não tem como, porque eu fiquei ali mais ou menos 1 hora e pouco, você não estava falando assim. Lembra que você estava sentado na cadeira? Eu estava observando. Falou? Então você vai entender, irmão, que Deus agora fala da química, da terra, da água e do Espírito. Vamos voltar agora às nossas origens. Um ser humano, para ele vir à terra, ele fica de 6 a 9 meses sendo gerado num ventre e dentro de uma bolsa de água. É forte. Ele fica de 6 a 9 meses
5 meses ninguém nasce. Sem água é impossível gerar. Sem a água é impossível existir criar. Então Jesus estava falando disso, mano. Deus está falando assim, ó meu, sem água é impossível existir criação. Então a terra seria boa onde Adão foi criado. É coisa de doido isso. Então você vai ver que a terra, ela estava submersa, mas ela já tinha um plano para ser gerada. Amém? Amém. Você vai ver que Deus pega a água, manda para lá, manda para cima, manda para baixo, manda para o lado. Então você vai ver que a água é a agente da criação de Deus. Agora vamos lá. Para você plantar algo, precisa do quê? Precisa de terra, precisa de... E eu e você, como barro, a Bíblia diz que nós somos barro. A Bíblia diz que nós somos pó. Do pó viemos e do pó voltar. Mas a Bíblia diz assim que eu e você e as nossas mães, a sua mãe é barro. O ventre dela é a água. E você foi uma das maiores criações que Deus continuou fazendo. Deus não fez só Adão. Só que você gerou uma criança, um bebê. Ele fez você vir a vida. Amém? Amém. Então, Jesus, quando ele chega, por que Jesus foi batizado? Porque Jesus, quando ele sai agora do ventre de Maria, Jesus passa o processo que nós passamos. Quando você vai nascer, a primeira coisa que estoura, a bolsa d'água. Umbilical é cortado depois. Primeira coisa que estoura, estourou! Olha a bolsa d'água, estourou! Primeira coisa que sai, depois que acaba de sair água, vem logo em seguida o quê? Sangue. Da cruz. Aí Jesus falou, aquele que não nascer da água e do sangue. Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito. Mas agora vamos lá, como que uma pessoa vive 9 meses sendo alimentada pela vitamina de uma mãe? O que me chama a atenção, senhores, que se você pegar uma criança recém-nascida e jogar no rio, ela não afunda. Não, ela consegue ter oxigênio. Mas teve uma natação, se der uma criança nascida, ela vai nadar. Ela vai nadar, ela fica lá, porque ela está adaptada a... Mas depois de um ano, se você pegar ela e colocar ela morre afogada. Porque ela já perdeu aquele hábito. Então Jesus falou bem assim, Nicodemos, você perdeu o hábito de onde você nasceu? Você perdeu sua essência? Se você ficou... Porque ali Jesus falou para ele o tempo que ele ficou. Porque Jesus é onisciente. E hoje Deus manda dizer para vocês, se você não for purificado pela água, você também não pode ver o reino do céu. Amém? Amém. A água é o símbolo da purificação de Deus. Só que tem um porém. A água também é um símbolo do juízo de Deus. Você sabia disso? Porque eu acabei de narrar que em Gênesis Deus começou tudo pelas águas. Mas no capítulo 6 ao 9 de Gênesis, o que ele fez com a água? Você viu como juízo também. Então, a Bíblia afirma que aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será, mas aquele que não crê já está condenado. Então você vai entender que a água ela serve para 2 coisas na sua vida: Vivificar e matar. Vivificar e matar. Aí você aceita Jesus, você aceita o batismo que te dá vida. Se não aceita, você condenação, morte. Amém? Só que eu fui estudar sobre o corpo humano. O corpo humano ele é composto por 30% de matéria. 70% ele é de água. A terra. 30% é a mar. 70% é a água. Você fica, o máximo que você fica sem água, de 3 a 9 dias. Você consegue ficar até 9 dias. Amém? Por causa, depende da sua estrutura física, da gordura que você tem. A sua gordura começa a se tornar em água. Ela começa a alimentar a terra. É uma reserva. É uma reserva que você tem. Agora vocês vão entender que quando você chega numa terra seca, qualquer terra seca, e você começa a jogar água nela, o que acontece? Ela suga primeiro toda ela absorve a água, vamos falar assim, correto? Isso, ela absorve a água e depois ela passa a ter assim é o Evangelho.
Primeiro hoje vocês estão ouvindo, estão absorvendo? Quando você armazenar, a Bíblia diz assim, que a boca fala, o coração está cheio. Então, quando você começa a armazenar todos os dias da vida que você está tendo um reservatório, você vai ver que a água que cai do céu, ela desce, ela é sugada, filtrada, e para um lençol freático. Correto? Existe um lençol freático embaixo de toda a terra. Correto? Então, essa água, ela desce, ela purifica, ela passa por um processo de purificação. Porque quem não sabe, a água que cai lá de cima, ela vem com químicas para poluir, mas quando ela passa aqui pela água, que ela passa, ela fica, viu? Ela serve para ser consumida. A mesma coisa é todo dia você vindo aprender a palavra de Deus aqui. Quando todo dia você vem aprender a palavra de Deus aqui, você está absorvendo, armazenando, para que mais tarde você venha, né, anunciar esta água que você recebeu aqui. A Bíblia diz assim que uma pessoa que aceita o Evangelho, dela flui rios de água vivas. Então, o que eu estou falando para você está na Bíblia. Só que eu estou tentando te explicar da melhor maneira possível, para que você entenda. É por isso que existe o ensinamento. A Bíblia diz assim, irmão, que a água onde ela bater. A Bíblia diz que a água ela tem tanto poder que você pode cortar uma árvore. Você joga ela lá. A Bíblia diz assim que ao cheiro das águas, ao cheiro, a água passando lá, ela começa na vida, sabe? Quem já foi acampar aqui? Quem já acampou aqui em Mata já? Já foi? Quantas árvores você viu caindo, cortada, que ela estava tendo vida de novo? Pelo no ramo. Porque a água ela tem poder para fazer isso. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Quantas pessoas aqui estão mortas hoje? Quantas pessoas aqui se decepcionou com o Evangelho? Mas a Bíblia diz, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, o motivo da morte, enquanto ainda você está em vida, é glória. Porque Ageu, capítulo 2, diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então a Bíblia diz que Lázaro morreu, era amigo de Deus, ele ressuscitou. Então, se você se tornar amigo de Deus, mas, irmãos, o que é ser amigo de Deus? Eu só falei assim, ó. Vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu amo. Mas Jesus está falando para as pessoas que depois ele chama de irmão. Porque quando a gente fala assim, vai lá e diga para os meus irmãos. Então ele tem que se tornar amigo. Amém? Amém? Então você vai entender que primeiro você tem que se tornar amigo. Uma pessoa íntima, chegada de Jesus para que você. Nasce um irmão. Amém? É o que acontece com a gente. Nós estamos firmes, caímos na angústia, mas se torna um irmão em Cristo. Você está entendendo? Provérbios 17:7. Você vai ver que na sua angústia você reconhece Jesus Cristo. Eu não falo que isso aqui é angústia. Mas eu falo que eu falo quando eu vou resgatar alguém. Ninguém quer vir. Quem quer vir? Ninguém. Eu falei para vocês que eu tomei 2 em G. Foi ruim. Mas ela me deixou curado. Então tem situação na sua vida que vai acontecer isso. E agora voltando ao nascimento, tá bom? De uma criança no parto natural ou na cesárea. Então entendemos que você passa de 1 mês, até no tempo da sua gestação, até no tempo que você, o seu sangue, ele entra dentro do ventre. Então você passa alguns meses. Amém? O que me chama a atenção é que quando você sai de lá, a primeira coisa que você faz, quem sabe qual é a primeira coisa que a criança faz quando ela sai de lá? Tem que chorar. Dá um tapa, né? Tem que dar um choque. Opa, eu amo Marquinhos, tem que tomar 3 tapas na vida para chorar. Já tem que já sair gritando. Já. Mas ele ficou 9 meses lá dentro, 6 meses, e ele não chorou. Tirou do comodismo dele. O choro, ele indica um novo recomeço. Não é? Acabou de nascer, ele ficou 9 meses no cômodo, agora o choro também indica que agora você vai ser dependente das suas escolhas. Por exemplo, quando você nasce, a primeira coisa que você pede é o quê? Comida. Seios. Alimento.
Então, uma pessoa que ela vai ser batizada, a primeira coisa que ela tem que fazer é se alimentar. Não existe uma pessoa nascer e já dar alimento. Amém? Amém. Porque você é um recém-nascido. Você é recém-nascido. O recém-nascido, ele tem que se alimentar. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Amém. Então, quando você aceita Jesus, primeiro você tem que se alimentar. Então, não tem como você se alimentar. Não tem como você se alimentar e alimentar também. Então, onde você vê uma criança indo lá se alimentar sozinho? Onde você viu isso? Não, onde você viu isso? Não, o bebê monstro, né? Hã? Nem o lugar. Você está entendendo porque muitas vezes a gente cai no evangelho? Sim. Porque nós somos uma criança e nós já queremos ser adulto. Verdade. Nós queremos estar no lugar onde não é para a gente ir. Está. Quando a criança tem fome, ela faz o quê? Chora. Quando ela mija, ela faz o quê? Chora. Quando ela faz cocô, ela faz o quê? Chora. Porque tudo isso incomoda. Eu indicativo que ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda. A Bíblia diz que aquele que chora aos pés do Senhor, o Senhor acolhe as suas lágrimas. E a Bíblia também diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho. Por todavia, eu não me esquecer. Eu não me esquecer. Eu não me esquecer. Por que não esquece de você? Ele não chora. É indicativo disso tudo. Por que não esquece de você? Ele não chora. Você está entendendo mais ou menos? O que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Tem muitos cristãos que não recorrem à pessoa certa. A palavra clama a mim é gritar, né? Gritar, pedir auxílio, socorro, auxílio. Me invoca, a palavra invocar também é auxílio, é socorro. Então você vai ver que qualquer sinal de perigo, a criança ela faz o quê? Ela chora. Amém? Sabe por que muitas pessoas aqui não estão sendo cuidadas? Porque não está recorrendo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, 2 e 13, diz assim, olha, existe tribulação, perseguição, mas a Bíblia diz assim, mas o Deus de consolação, quem é que te consola no seu momento de angústia? Entendeu? Então é por isso que uma criança, quando ela nasce, ela chora. Amém? E o cristão que chora aos pés do Senhor, ele recebe misericórdia. Amém? Então vocês guardem essas palavras. Tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do batismo. Tá? Eu fiz uma breve ilustração. Aqui nós temos 70 tópicos, tá? Que devemos crer para que possamos ser batizados e receber a salvação da alma, da vida. Amém? Portanto, ide. Ensinar em todas as nações batizando. Ide, portanto, ide. Ensinar em todas as nações. Primeiro tem que ensinar. Batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando. De novo. Depois que você tem que aprender para se batizar e depois continuar aprendendo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do... Quem está aprendendo a palavra de Deus, quem está com ele? Quem está ensinando? O próprio Jesus Cristo, todos os dias. Então, quando você está aqui, Jesus está com vocês. E quando eu estou ensinando, Jesus também está aqui com vocês. Amém? Amém? Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Primeiro tópico da apostila do batismo. Ela vem falar de Êxodo 29, 4, diz assim: então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da pregação. Eu os lavará com água. O batismo não é algo que Jesus constituiu. O batismo era mandamento para um sacerdote que trabalhava dentro do templo. Então, para você entrar dentro de uma igreja, para você fazer parte do corpo da igreja, para você fazer parte da ceia, para você fazer parte dos trabalhos da igreja, você, meu irmão, mas eu não sou sacerdote. Irmão, eu não sou sacerdote. Não, você é sacerdote sim. Todo aquele que reconhece o Evangelho, ele é sacerdote. Amém? Então, no Velho Testamento, o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, o que ele tinha que fazer? Se purifica. Porque ali ele estava mostrando para Deus que assim como Deus começou a criação dele no livro de Gênesis, o ministério dele também estava começando através das águas. Amém? Então é mandamento do Senhor. É mandamento. Amém? Êxodo 29,
Êxodo 29, versículo 4. Pode procurar na sua Bíblia aí, você vai ver que está falando aí. Amém? Só para deixar o sacerdócio que o senhor falou, Isaías 61, verso 6. Glórias a Deus. Mas você será chamado sacerdócio do Senhor, Glória. e o chamarão ministro de nosso Deus. Amém? Então o sacerdote, ele é ministro de Deus. Ele é ministro de Deus. Então quando eu aceito o Evangelho, eu sou um sacerdote. Quem sabia disso aqui? Quem sabia? Você sabia? Onde está escrito isso na Bíblia? Quem se recorda? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que quando nós aceitamos Jesus, nós se tornamos sacerdote da realeza celeste. Por que celeste? Porque o sumo sacerdote, hoje, Salvador Jesus Cristo, ele está à direita de Deus. Ele não está mais no tabernáculo humano. Amém? E a Bíblia diz que quando nós se tornamos sacerdote, nós temos que anunciar as boas novas e a palavra de Deus. Pode ler para nós aí, Marcos? Acho que agora voltou. Ele se converteu. Ele só queria aprender um pouco aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que também nós somos sacerdotes. Então, o que os antigos fizeram, nós também temos que fazer. Assim como Deus começou sua criação pela água, nós também devemos iniciar a nossa fé, né, diante das águas, para que a gente possa se purificar pela água. Amém? Amém. Assim como o Criador fez todas as coisas. Porque, como eu falei para você, quando você nasce, sai água aí, sangue. Então, a água limpa que saiu, ela é suja com sangue. E você vai ver que o sangue humano, ele contamina nós. Mas a Bíblia diz assim, que a água e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado em nome de Jesus Cristo. Porque Davi diz assim, eu fui concedido em pecado. Por quê? Nós nascemos de um ventre, né? E naquele momento ali, nós automaticamente tivemos contato com o sangue. Amém? E o batismo ele nos purifica. Amém? Amém. O batismo faz a gente ser justificado diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Lembra para nós aí, Marcos? Por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória ao Senhor. Então nós que aceitamos Jesus, nós somos sacerdotes da realeza. Amém? Então, assim como o sacerdote fazia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus veio e fez. E a Bíblia diz que Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo se batizou, Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo, Paulo pregava o Evangelho, e assim também nós fazemos a mesma coisa, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Irmão, você está pregando religião? Não estou pregando nada disso aí. Eu só estou te ensinando que Jesus é o Criador de todas as coisas. Estou provando hoje para você. E até hoje ele está criando através do ventre da sua mãe. Até hoje ele continua criando, cuidando de você. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui hoje. Amém? E outra coisa, Jó diz assim: ai de mim, se Deus tirasse o seu Espírito. Ele era passado do Espírito Santo. Ai de mim. Olha o desespero. Olha o desespero do Davi para mim. Para você entender. Davi, nós estamos se imaginando para assim: Senhor, não retire de mim teu Espírito. Quem não tem o Espírito está morto. Romanos capítulo 8, versículo alguma coisa diz assim: aquele que não tem o Espírito desse tal, já chama até de tal, ele não é dele. Romanos 8, alguma coisa, 9, 10, 7, 6. Isso deve ser. Não. Amém? Então a Bíblia diz assim: que aquele que não tem o Espírito, Jesus falou que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Amém? Só o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da promessa. É o selo da promessa. Quem já escreveu uma carta aqui e esqueceu de colocar o selo? A carta foi? Foi. Só que quando chegou na censura no correio, o que aconteceu? A autoridade falou: não, tem que voltar. A autoridade falou o quê? Tem que voltar. Sempre existe autoridade, amém? Aí a sua carta volta. Mas se você pega e coloca tudo direitinho, a sua carta ela tem direito?
aquele que tem o Espírito Santo também tem uma direção, vindo do céu. Porque a Bíblia diz assim, que Estevão era um homem de Deus. A Bíblia diz que estavam tacando pedra, estavam matando Estevão. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele olhou assim e viu o céu aberto. E viu quem? Jesus da direita de Deus. Amém? Então você vai ver que Estevão, ele pregava o batismo das águas. Aí eu vou me batizo, eu conheço o reino do céu, mas na hora de eu pregar, eu não ensino. Negligência na obra. Ó, o Salmo 25, versículo 12 diz assim: qual o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve expor. Hoje ele está mostrando para você um caminho para você escolher. Amém? Amém? E ele fez isso, Deus também fez isso no Antigo Testamento. Ele falou assim: ó, Deuteronômio 28, ó, hoje eu vou a cabeça e a mão de escolher o que vocês têm esse caminho. Provérbios capítulo 8, 33 diz assim: ouve a instrução, ser sábio, não rejeite. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o caminho que devemos seguir. Ele orientou e mostrou o caminho que se deve fazer. Amém? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu dizia: este é meu filho amado que eu me com. Este é meu filho amado que eu me com. Ou alegre. Me comprazo, ou me alegro. Você vai ver que Jesus não ouve essa palavra antes de se batizar. Só quando ele se batiza, aí Deus fala isso daí, não? Sabe por quê? Adão saiu das águas, deu vergonha para Deus. Mas Jesus saiu de um ventre pecaminoso, de um ventre de uma mulher humana, mas ele foi justificado. Sabe por quê? Assim como ele foi gerado e assim como ele viveu, ele não morreu sem pecado. Jesus não morreu. Quem fala que Jesus morreu sem pecado não conhece viva. Sabe por quê? O meu e o seu pecado ele estava carregando quando ele morreu. Quem me amou, né? A Bíblia diz: o que faz diferença entre o homem e Deus? O pecado. Aí nesse momento ele estava com o meu e o seu pecado. Mas a Bíblia diz que ele mesmo, por si próprio, não pecou. Ele não pecou. Mas ele pegou o meu e o seu. Ele se amaldiçoou por mim e por você. Amaldiçoado. Agora eu vou falar para vocês: por que Jesus pegou o meu e o seu pecado? Essa daí vocês não sabiam, né? Presta bem atenção: existia uma profecia que Jesus tinha que descer as partes mais fundas para pregar o Evangelho. Correto? Né? Ele tinha que pregar para os vivos e para os mortos. Assim diz Isaías, o outro profeta, ele falou que Jesus ele tinha que pregar para os vivos e para os. Só que quando Jesus vai morrer, se ele morrer como justo, ele subia para onde? No céu. Aí ele falou: não, peraí, eu pego o pecado e agora eu desço lá embaixo e pego para Cristo também que não acreditou que eu vi. Entendeu? Então tá aí, porque Jesus devolveu o seu pecado. Para ele descer e pregar. Aí o Pedro fala assim: e ele desceu as partes mais baixas e pregou o Evangelho no mundo dos mortos. Porque se ele morrer como justo, ele tinha que subir. Não existe justo no inferno. Enterra o pecado e depois sobe. Aí ele vai lá, agora ele vence o pecado. Ele morreu como pecador e venceu o pecado. Isso daí é uma esperança para mim e para você. Por 3 vezes em 14 anos eu caí no Evangelho. Por 3 vezes. Eu morri, mas nesta morte eu fiz o nome de Deus ser glorificado, porque eu reconheci Ele me vivificou. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Ele deu o ministério da reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz que por isso que Ele nos reconcilia. Nós éramos derrubados, nós não tínhamos direito a nada. Mas quantas vezes eu devo cair? 70 vezes 7 eu te perdoo. Mas se você cair sem Deus e morrer, não existe perdão, condenação eterna. Então se coloca de pé. Quem sou eu para julgar você? Ainda que eu possa analisar os seus hábitos, mas julgar a sua vida para a salvação da vida eterna, ninguém tem esse poder. Não, é esse negócio também de você, ó. É bem lembrado. Deixa eu explicar um negócio para você. Você tem que tomar muito cuidado, porque Deus não só. O cair do mundo e levantar é de Deus. Legal. Qual é a diferença de você estar correndo e tropeçar e cair? De quem foi a culpa? Não, você tropeçou e caiu. Foi um acidente. Mas e agora? Você vai e cai. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom?
Eu estou na presença aqui agora, eu estou na queda. Pum. Pecado premeditado. Vou ali, vamos supor, hoje eu trabalho com o pastor Jurandir, eu vou ali, eu pego 10 milhãozinhos, pastor. Pega a roxinha. O diabo fala, pô, tem um parceiro lá na igreja. Tem uma quebrada lá. Tem um parceiro mesmo quebrado, porque eu vim para matar, roubar esse filho que está roubando o pastor. Que culpa o diabo tem? Nenhum. O diabo fala, opa, não, aquilo ali não. Você não pode. Aí eu vim a minha queda, depois. Ah, por que o pastor caiu? Ah, mas porque eu sou ladrão. Não foi por isso. Ele roubou. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar. O Salmo 101, versículo 3 ou 4, 5 diz assim, que ele está tirando a minha casa para permanecer. Então você tem que tomar cuidado. A queda não está na hora que você cai. Está no atinho que você sabe que é errado que você faz. Mas, irmão, mas isso quer dizer que eu não tenho perdão e que eu estou errado? Tem. 1 João diz assim que não existe pecado que não seja perdoado. Tem pessoas que também falam, ah não, mas a blasfema não é perdoada. Não, peraí. A blasfema ela só se consome quando você morre blasfemando. A palavra blasfema é insulto contra a divindade. Quem foi aqui que nunca insultou Deus aqui pegando? Todo mundo. Todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Aquele que blasfemar contra o Espírito não será perdoado nem nessa vida nem nada. Aí vamos lá, irmão, mas me mostra o que você está falando aí. Atos capítulo 5. Ananias e Safira, eles pecaram. Chegaram diante de Pedro, eles poderiam ser perdoados, não é? Ô Pedro, de mão mancada, vou ver a oferta de Deus lá, me beneficiei e fiz uma oferta de você. Se ele chega a falar a verdade, aí Pedro vai dizer, ó, você não mentiu aos homens, mas mentiu ao Espírito e a Deus. Aí você vai ver que a mulher continua mentindo. Os dois morrem. Quem foi o? Então a gente tem que tomar cuidado. Principalmente nós que vai ser batizar, que é somos batizados, nós temos que colocar uma consciência de se colocar de pé. Porque assim, irmão, vou ser bem sincero, tem pessoas que estão torcendo pela sua queda, achou uma bonito. Mas tem muitas pessoas que também estão torcendo para que você se levante. Então você tem que saber que multidão que você quer seguir. Existe uma multidão que está feliz pela sua queda. Então, se você continuar caindo, você vai estar satisfazendo aquela multidão. Agora tem uma multidão que é você de pé. Se você se levantar da roca para cima, você vai agradar aqueles que. Menino vivo não tem choro no negócio. Não tem, meu. Para com isso. É verdade. Para com isso. Menino vivo não tem choro no negócio. Não tem choro no ver? Ah, hein? Então, o que elas querem? Cadê o relógio? 11h25. 11h25. Então, nós temos só mais 5 minutos. Tópico 2. Tá vendo? Se tornar sacerdócio da realeza. 1 Pedro 2,9, nós já lemos. Hebreus, capítulo 10, do versículo 20 ao 23. Diz assim, ó. O livro de Hebreus é Novo Testamento. Diz que nós devemos ser lavados com água limpa. Hebreus o que, pastor? 10. Do 20 ao 23, lê para nós, por favor. Hebreus 10, do 20 ao 23. Isso. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Alô, inteira certeza de Fé. quem tem fé em Deus e Jesus Cristo, olha o que ele tem que fazer. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado é forte, com água limpa. Tá vendo? Então eu falo que eu tenho fé, mas eu não me bate. A fé sem obra é? Tá vendo? E aí é amigo de Hebreus, aí é um povo que ele deve tomar os hebreus, ele era um povo idólatra. Tá bom? Ele idólatra nessa parte do quê? Ele só ama a Deus, os hebreus. Só que era um povo que errava demais, aí se converte. Aí agora o escritor, ele serve, que escreveu o livro de Hebreu,
Mas o livro de Hebreus ele é totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo deu direção para alguém escrever o livro dos Hebreus. Porque aí fala de fé, aí fala do céu, aí fala do Espírito, aí fala do novo céu, aí fala dos heróis que passaram pela Bíblia, os heróis da fé. E aqui neste capítulo ele fala assim, que a nossa fé ela tem que ir junto com a obra de se vacinar. É o texto. Pode ver de novo, Maria. Retiramos firme, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quando eu aceito Jesus, eu não posso ter mais vontade de mim. Nem tudo é malícia. Não. Porque para mim no mundo tudo, não pode. Não sei o que. Não, tá bom, mas vou embora. Tem valor, tem hora que vocês me deixam muito irado. Mas depois você vem falar comigo, tá bom. Por quê? Eu não tenho mais o quê? Malícia. Amém? É o quê? Pode ser malicioso. Uma família, a gente não pode ser malicioso. A Bíblia diz que malícia é pecado. Tá? A Bíblia diz que malícia é pecado. A Bíblia diz que não pode ser malicioso. Esse negócio aí, você fala, não pode. Maldizer, malicioso. Por quê? Tem pessoas que na igreja que eu estou tomando conta que até fazer aquele negócio. Não, e aí, tal lugar está escrito o que? Eu falo, opa, mas procura esse livro. Porque, irmão, é fácil você querer aprender. O difícil é você aceitar para ensinar. Não é fácil. Amém? Outra coisa. Vamos lá para a gente acabar aqui, porque eu preciso daqui a pouco, o almoço daqui a pouco tá bom. Vamos lá, tópico 3. Aceitar o evangelho voluntariamente pelo candidato ao batismo, porque não é por força nem por violência. Irmão, quem que aceitar o evangelho é você, não é eu. Isaías, Zacarias? 9:7 é escrito, né? Mas só que eu vou deixar, ler para nós aí. Eu vou dizer aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já será condenado. Quem sabe quem não é cristão aqui? Quem não é cristão? Levanta a mão, quem não é cristão, quem não aceitou Jesus ainda. Você sabia que você está condenado? Se você morrer agora? Já era. Você sabia quem falou isso aí para vocês? Alguém falou isso para vocês? Ninguém nunca pregou isso para vocês? Quem já foi na igreja aqui, levanta a mão já. A igreja não falou que vocês já condenaram quando vocês não aceitam o evangelho? A Bíblia agora está falando para vocês, está escrito aqui, ó, na sua Bíblia. Na Bíblia Católica, Testemunha de Jeová, está tudo escrito mesmo coisa. Está escrito bem assim, ó, está escrito lá, ó. Marcos 16:16, lê aí. Eu tenho uma Testemunha de Jeová, você pode achar também, porque está tudo lá. Você pega uma católica aí, está falando, quem não crê já está condenado. Uma pessoa que está condenada, ele morre agora, para onde ele vai? Para a condenação eterna. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Como que é essa condenação? Quando você morre, morreu já era. É o juízo. É por isso que existe o céu e existe o inferno. Olha, irmão, outra coisa, vamos deixar bem claro aqui que nós estamos ao vivo, então. Irmão, quem sai do inferno? Ninguém sai do inferno. Que demônio sai do inferno? O único ser que saiu do inferno foi Jesus Cristo. O rei pediu para que até mesmo Cristo fosse profetizado para a família dele, porque ele não poderia sair. Ele não pode. Isso é mentira. O demônio, a aula de Deus, ele existe. O inferno só quem abre e quem fecha é Jesus Cristo. Aí, irmão, onde você me prova isso? João capítulo 5, versículo 27 e 28. Lê para mim aí. Só. O único que desceu lá embaixo saiu. Só. Ah, eu tive visão. Que visão? Sai fora. Se Deus nos mostrar a visão do inferno para alguém, ele não mostrar para os dois. Nem para os dois ele mostrou. Que ele falou uma parábola. Ele foi e contou uma parábola. Olha, existiu um rico. Um morreu. E foi para você de Abraão. E o outro morreu e foi para onde? Ele queria sair para avisar a família. Não tem isso não, mano. Não tem. Ó, para vocês verem. Olha só. É tão sério isso que a pessoa fala que na televisão foi no inferno e saiu. Eu chamo de mentiroso. Irmão, se tem um demônio que vem para lá, o demônio é lugar não foi que ia, vai for o quê? Não. Porque eles sabem que não tem volta. Apóstolo Apocalipse 9 diz que os 4 demônios nem eles querem voltar ao inferno.
Ninguém quer. Agora, para e pensa, irmão. Se Deus ele pega o rio dos céus, para que não cai de no inferno? Oxi. Irmão, se você reparar na Bíblia, Jesus falou pouco do inferno. O próprio Jesus falou pouco do inferno. Jesus só falava das coisas de Deus. Aí Jesus falou assim: o homem de Deus fala as coisas de Deus. Amém? Pode ir, vamos lá. Vamos lá, tópico. Você vai procurar, eu vou aqui, vamos lá. Ó, tópico 4. É um dever de toda criatura aceitar o batismo, porque Jesus disse. Por que você tem que aceitar o batismo nas águas? É porque eu estou pregando? É porque o pastor prega, porque sua mãe prega? Não, Jesus falou. E é bem assim, ó, o que Jesus disse. E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criança. Toda criança. Jesus disse. Todos vocês têm que conhecer o evangelho. Tá bom? Todos vocês têm que conhecer o batismo. Todos vocês têm que conhecer o arrebatamento, o reino do céu, tribulação, pré-tribulação, grande tribulação. Por quê? Vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta com o nosso Senhor e Salvador. E talvez, se você tiver oportunidade, outras pessoas vão pregar para você. Mas se você não tiver oportunidade, o cara mais chato aqui da casa pregou o evangelho para você e Jesus vai falar isso. O Carlos André pregava o evangelho para você. Olha ele aí no hospital. Aí você vai olhar, porque vai ressuscitar o justo e o ímpio. Um para o tribunal de Cristo e uma para a condenação eterna. Tribunal de Cristo, o justo. Condenação eterna, aquele que morreu sem o evangelho. Amém? Achou aí o João 5? Isso. Tantos vivos, todos vão ressuscitar. Vamos lá, tópico 5 para a gente parar. João, capítulo 5, versículo 27 e 28, ele diz: tanto o justo como o morto vão ressuscitar para prestar conta com o Senhor. Foi uma profecia por Isaías no Antigo Testamento, e Jesus cumpriu, e está cumprindo até hoje. Ó, Isaías profetizou no Antigo Testamento sobre o batismo, tá? É por isso que Jesus se batizou. Olha, Isaías é o profeta messiânico. Isaías tem 66 livros que indicam a Cristo, o Messias, que é a vida de palavra Salvador. Aleluia. Diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirado toda a maldade de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha só o que Isaías falou assim: ó, lavai-vos e purificai-vos com água, certo? Tirai a maldade de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Nós não deveríamos estar fazendo mal e nem ter maldade, nós somos cristãos. Tá bom? O que é maldade? Maldade não é ser rígido com você. Maldade é você não ter feito nada, eu chegar aqui ou fazer algo para você. Isso é maldade. Então você tem que começar a entender isso. Porque muitas pessoas falam: ah, pastor, mas você é pastor e você faz isso. Claro, eu tenho que fazer. Existem regras e normas. Um pastor, ele cumpre a regra e a norma, ou ele participa da sorte? Hein? É, porque o pastor, ele cumpre a lei. Amém? E aquele que não cumpre a lei, ele traz para si maldição. Romanos capítulo 13. Amém? Achou lá? João capítulo 5, versículo 27. Lembra nós. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não use maravilhas disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha, todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Continua lendo aí para nós, Bruno. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Ninguém pode fazer nada. Ninguém. Só Jesus. Ele falou assim: ó, tanto o ímpio como o justo vão ressuscitar. Vão sair do céu?
Uns para a vida, outros para o julgamento. Acabou. Quem é que vai abrir lá na porta? Ele. Quem é que fecha lá a porta? Quem tem a chave que abre e fecha? Tá lembrando de versículo aí, né? A chave que abre. Isso aí, tá vendo? Então é isso que a gente quer que você entenda o Evangelho. Tá, irmãos? Eu vou começar a ensinar a palavra de Deus aqui. O senhor citou Romanos capítulo 13. 13. Versículo, vamos lá. Abrir para nós aí. Versículo 13, Romanos 13, ó. Vamos lá, 13 do 1. 13 do 1 ao 4. Toda alma esteja sujeita Até o 5. Pega o microfone para encerrar. Vamos encerrar, já vamos almoçar, comida da conta lá. Vamos lá, fechar o vídeo então. Já comeu a palavra, agora vamos para a sobremesa, almoço. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus, e o vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Amém. Tem pessoas aqui que eu nunca falei com ela. Não. Por quê? Eu não tenho que falar com ela. Amém? Eu não tenho nada para falar para ela. Porque eu não tenho nada para falar para mim. Mas quando ela precisa, ela me procura, eu faço o que eu posso. Se ela procurar o pastor Jurandir a Paula, eu vou ter que fazer. Amém? Amém. Só que tem pessoas que não entendem que quando você faz desordem na cara de Deus, Deus vai levantar o quê para colocar ordem? Aqui está falando. O que está falando aí? Aquele que não obedece não sobre se condenar? Não. Então é isso que vocês têm que entender. É mesmo para poder eu não vou disciplinar o irmão, não. Vai ser disciplinado sim, se precisar. Ou vai ser perdoado ou disciplinado. Eu sou assim. Ou eu perdoo ou disciplino. A disciplina é para você reconhecer e voltar atrás do seu. Hebreus 12:5 fala sobre a disciplina. No exato momento ela traz ira, mas exercitada por aqueles que têm fé, ela traz gozo. O gozo. Amém, irmão? Traz alegria. Amém? Amém. Traz alegria. Então você tem que entender. Exercitado por ela, aquele que passa pelo glória de Deus. Nossa Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês entenderam um pouco de batismo? Amém. Entenderam aí? É só isso por hoje. Tá bom? A gente vai voltar aos ensinamentos. Eu vou começar a fazer curso preparativo para o obreiro aqui na unidade 1. Vou falar para o pastor, vou preparar. Eu vou preparar junto com os irmãos aqui. Nós vamos preparar o obreiro. Mas primeiro, para ser obreiro nosso, não pode ser covarde, retroceder, tem que ser homem. Você é um bicho solto da rua. Ele é, irmão. Olha, irmão. Quero ver, olha, irmão. Olha, irmão. Tá aqui, ó. Eu estou ensinando na igreja aqui, ó. Tá vendo? Pastor, mas o curso de obreiro também vai ter. Eu, pastor Jurandir Paula, junto com o meu querido amado, pastor Cid e a toda a banda. Pastor, você sabe que nesse centro que vivemos, né, até hoje, que sabe que o obreiro tem uma carta, né? Ixi. Uma referência. Ó. Quem te ensinou, quem te instruiu? Aí você vai falar, da onde? Aí vamos perguntar para você, da onde é a sua árvore genealógica? Aí você fala bem assim, da Igreja Evangélica do Ministério Restaurando a Vida. Você não fala aquela de recuperação. Fica meio discreto. Não, você fala assim, curso preparativo para missionário, missionária, diácono, obreiro, evangelista, presbítero, pastor, bispo, ancião. Santificai-vos na tua verdade. Ó, missionário, diácono, obreiro, evangelista, presbítero, pastor, bispo e ancião. Aqui não está na ordem porque nós fizemos mas aqui você começa como ouvinte, não convidado. Você começa aqui começa como convidado. A pessoa fala assim, vamos lá na igreja ouvir a palavra, eu te convido. Depois que você foi convidado, você aceitou, você se tornou ouvinte da palavra de Deus. Amém? Terceiro lugar, aceitou o evangelho, você se tornou membro.
Depois que você passa a seguir o evangelho, você se torna discípulo. Opa, depois de discípulo, agora eu quero ser obreiro. Em relação a sacerdote, o senhor falou. Sacerdócio é um chamado celeste. Sim. Todos somos. Todos nós somos aqueles que aceitam Jesus e vem fazer a obra de que é o sacerdote, que anuncia as boas novas e cuida da casa do ser. Amém? Aí você vai, depois que eu me tornei obreiro ou obreira, você é um operador da igreja. Você vai ser selecionado para ajudar aí. Depois que você for um bom operador, você vai ser um diácono ou diácono. Depois de ser diácono, você se torna presbítero, já é sucessor do pastor. Então cada um vem sucedendo. Então não é chegar aqui e dizer, depois missionário, evangelista, pastor, bispo e ancião. Eu, graças a Deus, até aqui eu estou ensinando o que eu estou passando. Eu não cheguei sendo pastor em lugar nenhum. Não segui sendo diácono em lugar nenhum. Amém? É por isso que hoje, graças a Deus, eu glorifico e exalto ao Senhor. É 7 anos. 7 anos. Fazendo a obra de Deus. Amém? Então eu posso ensinar vocês. É por isso que o meu pastor, o pessoal, tudo confia em mim. E outra coisa, eu não ensino só para vocês aqui. Hoje eu vou dar ensinamento na minha igreja. Aonde eu congrego, aonde eu apresento a minha oferta de louvor, gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida. Mas você separou? Eu não prego a placa da igreja. Eu apresento Jesus Cristo para vocês. Porque a igreja que você determinar, você e sua família aí, o Jó de pensa, determinando alguma coisa a ver, e então acabou. Eu não vou escolher a igreja que você vai. Amém? Mas o caminho que você deve escolher, eu vou te apresentar aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Dá vontade de encerrar em nome do Senhor Jesus. Por que eu estou chamando a atenção de algumas pessoas aqui? Quando você estiver falando na gíria, eu tenho esse direito aqui para falar isso para vocês. Amém? Não fique falando, irmãos, coisas velhas. Comece a planejar o futuro do Senhor aqui. A boca fala, o coração dá. Tá bom? Agradeço a Deus pelos meninos aí que estão indo na igreja, que estão aqui fazendo a obra de Deus. É isso aí. Faça a obra de Deus. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, que é a obra dele. Amém? Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, neste momento aqui, Senhor, não vai ser feito o apelo porque foi ensinada a tua palavra. Mas se tiver aqui uma pessoa, Senhor, neste momento que ouviu esta palavra, admirou, Senhor, em nome de Jesus, do seu, meu Pai, ministério da sua criação, que ele venha se tornar um imitador de Cristo, que ele possa, ele, a casa dele, assim como foi em Atos dos Apóstolos, meu Pai, que aquele rapaz disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Senhor, e aquelas famílias foram batizadas nas águas, foram batizadas no Espírito Santo, e começaram a fazer a obra. Senhor, eu te agradeço pelo café, pelo almoço, pela janta. Obrigado, meu Pai, por ter usado, meu Pai, os médicos, meu Pai, humano para me curar. Obrigado por ter mostrado cura. Obrigado pelo livramento onde eu vou fazendo. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pela vida que chegou aqui, Senhor, desse jovem. Que ele venha ser mudado, transformado em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que ele saiba, meu Pai, a gratidão, o amor que o Senhor tem por ele. E a grande pessoa que ele é, meu Pai. Porque o Senhor, devido a esta mãe, este Pai que está ouvindo esta oração, esta pessoa que está nos acompanhando, visita nossos irmãos em Cristo lá da África, nossos irmãos do ministerial, meu Pai, do Brasil e do mundo, e que eles possam entender, Senhor, que o Senhor é um Deus que cura, salva, liberta e leva para o céu em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Tira a sua volta aqui. Que o grande amor de Deus, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. a doce consolação do Espírito Santo, Assim seja. seja com todos vocês, Assim a seja. família de vocês. Assim seja. Todos pela ele, diga! Amém. Amém, irmão? Peço que a igreja vai abençoar vocês. Amém?